Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos à nossa aula de História, dia 2 de março. Nós vamos fazer a leitura e explicação das páginas 10, 11 e 12. Então, gostaria que vocês estivessem com os livros abertos para estar acompanhando a explicação, para vocês poderem estar respondendo a atividade de hoje, tá? Nós vamos falar da vida nômade, a vida sedentária. O que é isso? A vida na sociedade humana, ela não era como é hoje, né? Os primeiros povos, eles eram nômades. O que significa? Eles mudavam de lugar constantemente, porque eles não tinham o hábito de criar animais, de ter plantações. Antigamente, os povos de 10 mil anos atrás, eles não tinham esse hábito, tá? Eles chegavam numa região, então eles caçavam, eles pescavam, eles colhiam os alimentos que tinham em volta dessa região que eles estavam vivendo. Quando esses alimentos começavam a ficar escassos, começavam a acabar, eles mudavam para outros lugares, tá? Então as pessoas não tinham um lugar fixo, tá? Então a vida passou dessa forma para a vida sedentária. O que seria essa vida sedentária? Uma vida fixa, né? Hoje as pessoas têm uma residência fixa, elas ficam muito mais tempo no seu determinado lugar, né? Então a pessoa muda para uma cidade, ela fica vários anos ali, ou a vida inteira, né? Então tem gente que nasce e morre no mesmo lugar, na mesma cidade, então não vive, não tem essa troca como era antigamente. Então vamos acompanhar a leitura da página 10. Da vida nômade à vida sedentária. Então, como foi surgindo os povos, como foram se criando as cidades, tá? Então, teve toda uma transformação ao longo dos anos, tá? Isso não foi de um ano para o outro, tá? Atualmente, a maioria das pessoas mora em cidades, possui residência fixa e encontram seus alimentos em feiras e mercados. Mas nem sempre foi assim. Antes do surgimento da agricultura e da criação de animais, há cerca de 10 mil anos, os seres humanos viviam em pequenos grupos de caçadores-coletores, que tinham um estilo de vida nômade. Isso significa que eles caçavam e coletavam os alimentos diretamente da natureza, e por isso tinham de se deslocar continuamente para atender às suas necessidades. Quando havia pouca caça em uma região, por exemplo, o grupo se mudava para outra área em que houvesse caça mais abundante. Então foi o que a tia Débora falou. Então essas pessoas elas mudavam conforme as necessidades. Tem pouca comida, eu vou para um lugar que tenha mais. Tá? Então era o estilo de vida dessas pessoas há mais de 10 mil anos atrás, né? O domínio de técnicas agrícolas e da criação e domesticação de animais possibilitou as pessoas se fixarem em certo local. Os seres humanos aprenderam a cultivar plantas, como trigo, cevada, milho, mandioca e batata, e a domesticar animais, como ovelhas, cabras, cavalos, galinhas e bois. Parte dos alimentos cultivados podia ser armazenada por períodos difíceis, como o inverno ou épocas de seca ou de escassez de alimentos. Então, o homem começou, a partir dos anos, a domesticar os animais. Então, eles perceberam que ele podia usar o cavalo para transporte, ele podia usar o boi para a terra, para fazer uma plantação. Então, conforme ele começou a evoluir, ele começou também a mudar do seu estilo de vida. Então, ele começou a perceber que ele poderia ficar em um lugar e dali produzir o seu próprio alimento. Criar uma galinha para ele se alimentar, né? Tirar a lã da ovelha para confeccionar roupas, começaram a perceber que eles podiam armazenar os alimentos. Então, essa mudança fez com que o ser humano passasse a se fixar em determinados locais, tá? A passagem da vida nômade dos caçadores-coletores para a vida sedentária não aconteceu de uma hora para outra. Foi um processo lento que demorou bastante tempo. Por muitos séculos ainda, os povos nômades continuaram convivendo com povos sedentarizados. E há casos de povos que, embora plantassem alguns alimentos, continuaram a preferir o estilo de vida nômade. Então, até hoje nós temos pessoas nômades, povos nômades no mundo. Por exemplo, os ciganos. Os ciganos são nômades,
né? Eles não ficam muito tempo num determinado lugar, né? É um estilo de vida nômade. Por mais que ele possa plantar, que ele possa criar os animais, eles não ficam muito tempo em determinadas regiões. Então, há um número bem menor de povos nômades hoje, porém ainda existem, tá? E isso aí não foi um processo que aconteceu, nossa, beleza, agora todo mundo vai ficar fixado em um determinado lugar. Vamos se fixar, vamos escolher um lugar de ficar lá. Não, isso aí foi acontecendo ao longo dos séculos, tá ok? As primeiras cidades. Com essa mudança, né, de estilo de vida, né, do nômade para o sedentário, começou a surgir as pequenas cidades, as primeiras cidades, né? Porque antigamente não tinha nem como surgir cidade, porque as pessoas viviam mudando de lugar em lugar, tempos em tempos. Então, a partir do momento que o homem começou a se fixar em determinados lugares, né, nos lugares que eles estavam, surgiram as primeiras cidades. Então, vamos acompanhar aí, página 11. As primeiras cidades. A sedentarização levou a uma série de mudanças nas sociedades humanas. A agricultura e a pecuária proporcionaram maior oferta de alimentos. Com isso, a população cresceu e as comunidades se tornaram maiores, formando as primeiras vilas e cidades. Então, as pessoas começaram a fixar, vamos dizer, achei um lugar próximo aqui que dá para a gente fazer uma plantação, dá para a gente criar bastante animais. Aí as pessoas foram ficando, né, foram chegando, foram se fixando, aí foram surgindo as vilas, as cidades, né, conforme cresciam o número de pessoas nessas regiões, começaram a se surgir as cidades. Uma das cidades mais antigas é a Çatalhöyük, que se formou há cerca de 9.000 anos, no sul da atual Turquia. Escavações arqueológicas feitas a partir de 1958 revelaram que Çatalhöyük chegou a abrigar 10.000 pessoas. Para a época era muita gente, né? Seus moradores dedicavam-se à agricultura e a muitas outras atividades, como o artesanato e a escultura. Por sua importância, o sítio arqueológico de Çatalhöyük é considerado Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, né, por ser uma das primeiras cidades que surgiu na humanidade. Então, esse sítio arqueológico, ou seja, onde tem toda a história dos povos, ele se tornou um patrimônio. Então, eles descobriram que provavelmente era por volta de umas 10.000 pessoas que viveram ali, né, o que eles faziam, né? Então, é todo um estudo nessa região. Além de Çatalhöyük, muitas outras cidades surgiram em diversas regiões do mundo após a difusão da agricultura e da criação de animais. Então, a partir do momento que o homem viu que ele poderia plantar o seu próprio alimento e ter criações de animais para ajudá-lo na plantação e no transporte e também para o alimento, então foi a partir daí que conseguiram surgir outras cidades, né? A maioria das cidades formadas nessa época se encontrava nas proximidades dos grandes rios, como o rio Nilo no Egito, os rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, o rio Indo na Índia e os rios Azul e Amarelo na China. Então, é esses rios aqui que estão aqui nesse mapa aí embaixo no livro de vocês. E por que eles procuravam água, né? Porque a água servia para eles, servia para a plantação e servia para os animais. Então, as primeiras cidades, elas foram surgindo muito próximas aos rios, onde havia água, tá? A proximidade com esses grandes rios tornava possível a agricultura em larga escala. Os habitantes dessas cidades construíram um sistema de irrigação que conduziam a água dos rios para as lavouras, garantindo a fertilidade do solo o ano inteiro. Então, as pessoas foram evoluindo, gente. Pensa, antigamente as pessoas tinham que sair dos lugares em busca de alimentos. Aí eles perceberam que eles podiam plantar, eles podiam criar animais, né? Depois eles começaram a perceber que se eles estivessem em lugares próximos à água, eles poderiam criar um sistema para molhar
aquela lavoura, aquela plantação, para que eles pudessem ter alimentos o ano inteiro. Então, olha só o tanto que o homem foi evoluindo ao longo dos séculos, né? Então, tanto que o homem é inteligente. Então, a irrigação surgiu, ó, junto com a civilização, vamos assim dizer, né? Essa mudança na sociedade humana. E a origem do comércio, né? O comércio antigamente não é como a gente vai hoje. Eu quero comprar um arroz, eu vou lá no mercado e compro um pacote de arroz. Eu preciso comprar uma blusa, uma roupa, eu vou ali na loja e compro uma roupa. Não, não era desse jeito. Como que será que era o comércio? Então, vamos prestar atenção aqui na página 12, a origem do comércio. O aumento da população, o aumento da produção de alimentos e a vida nas cidades possibilitaram a alguns membros das comunidades que se especializassem em outras atividades. Além da agricultura e da criação de animais, surgiram profissões como o fabricante de tijolos e cerâmica, alfaiate, tecelão, joalheiro, escultor, soldado e sacerdote. Então, o homem começou a perceber que ele não precisava só plantar e só criar animais, ele podia fazer outras coisas, né? Então, ele começou a produzir outras coisas além de alimentos, né? E além da agricultura e da criação de animais. Então, eles começaram a ver que eles podiam fazer outras coisas. Eles observaram, aqui eu consigo, aí eu arrumei ouro, então vou fabricar alguma coisa com esse ouro. Foi onde surgiram as joias, né? Que é o papel dos joalheiros. Aí, é um produto valioso, a gente precisa de gente especializada para as guerras, para proteger nossas cidades. Então, surgiram os soldados, né? Então, com o passar do tempo, foram surgindo as outras profissões decorrente da necessidade de cada época, tá? Com a especialização, nasceu também o comércio. O fabricante de cerâmica, por exemplo, podia trocar seus vasos e potes por cereais, por couro de animais ou por qualquer outra coisa de que precisasse. A concentração da população nas cidades facilitava essas trocas. Havia trocas não só entre os habitantes de uma mesma cidade, mas também com outras cidades, o campo, os vilarejos e os povos seminômades de regiões mais distantes. Então, o que aconteceu? Eu era fabricante de tijolos, então eu fabricava vasos, eu fabricava tudo que vinha do tijolo, da cerâmica e da argila. Eu não vivia daquilo, né? Eu não podia comer aquilo, por exemplo. Então eu trocava, eu tinha um lugar, provavelmente onde começou a surgir as feiras, né? Então, o meu vizinho planta arroz. Então eu ia lá, trocava um pote meu de cerâmica por um pacote de 5 quilos de arroz, né? Que também não era nada embalado como é hoje, né? Não tinha nada industrializado naquela época. Eu preciso de sal, então eu ia para quem conseguia arrumar o sal. Eu preciso de roupa, então eu trocava meus potes de cerâmica na tecelagem, quem fabricava roupa. Então, conforme as minhas necessidades, eu ia trocando aquilo que eu fabricava por aquilo que eu não tinha, certo? Então, era o comércio de troca. E esse comércio, ele não era só dentro da cidade, não, entre os habitantes daquela cidade, não. Eram feitos com outras pessoas também. Então, vinham pessoas de outras cidades em busca de produtos que havia, por exemplo, vamos dizer assim, que Goiânia. Então, Goiânia não tinha o que Anápolis tem, por exemplo. Então, eles saíam de Anápolis, vinham para Goiânia, ou de Goiânia vinham para Anápolis em busca daquilo que eles precisavam, tá? Inclusive os seminômades, porque aí as pessoas começavam a ficar mais tempo nos lugares, como a gente viu. Eles não se tornavam fixos, mas eles passavam mais tempo do que antigamente em determinados lugares e também faziam trocas, tá? Então, uma determinada cidade podia, por exemplo, ter a função de centro comercial de uma área maior. Assim, os moradores dos vilarejos vizinhos visitavam essa cidade para fazer trocas comerciais. Isso significa que, com a maior especialização, os habitantes de cada cidade produziam uma variedade de produtos, mas também dependiam de produtos vindos de fora. Então, vamos dizer aqui que nossa região, vamos dizer que a nossa região aqui produzia muito arroz. Nossa, muito arroz. Só que a população não vivia só de arroz, então ela ia para a cidade vizinha que tinha feijão. Então eles faziam essa troca.
Aí eles iam para a cidade do outro lado, a outra vizinha, que produzia frutas. Então eles trocavam arroz por frutas. Então, conforme era a necessidade, eles faziam essas trocas, certo? Então vocês vão fazer as atividades que estão lá no cronograma, as páginas, certo? E qualquer coisa vocês procurem a tia Débora, tá bom? Beijos.